capítulo 1, versículo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, conosco obter uma fé igualmente preciosa na justiça do vosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Todos estão acompanhando aí? Amém. Glória a Deus. Graça e paz vos sejam multiplicadas, e pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, vosso Senhor, visto que pelo seu divino poder vos tem sido doada todas as coisas que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nós temos sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornemos co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões que há neste mundo. Por isto mesmo vós, remido de toda a diligência, associeis com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feliz com a presença de todos os irmãos. Amém. Feliz com a presença de todos. Tenho convicção que este culto foi preparado, selecionado, para que o Senhor pudesse falar conosco. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Palavra do apóstolo Pedro. Esse camarada que por si só diz muita coisa. Para os cristãos protestantes, o pai da igreja, o primeiro pastor levantado por Jesus, porque pela sua promessa, Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E na caminhada com Cristo, depois de Cristo ressuscitado, o Senhor olha para Pedro e diz: Pedro, Simão, Pedro, você me ama? E ele respondeu: Senhor, eu te amo. E na terceira vez, pela sua resposta, dizendo: Senhor, eu te amo, o Senhor olhou para ele e diz: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Por isso, para os protestantes, Pedro foi o primeiro pastor, o pastor da igreja de Jerusalém. Glória a Deus. Para os católicos, o primeiro papa da igreja. Glória a Deus. Um homem que teve lá a sua importância. E aqui nesta carta ele vai falar para nós algo fundamental, algo impressionante. Eu confesso aos irmãos que já tem tempo que o Senhor tem falado comigo a respeito desse assunto que vamos falar hoje. E eu estava buscando do Senhor algo para transmitir para a igreja. E eu ia para um rumo, o Senhor me levava para outro. Eu ia para uma direção, o Senhor me levava para outra. Eita glória! E eu buscava as fontes, estudava, mas o Senhor sempre me conduzia a um outro lado. É verdade, Deus. E eu fico maravilhado quando isso acontece, sabe por causa de quê? Porque a palavra que o Senhor vai falar conosco nessa noite é palavra revelada. É a palavra que veio do trono da graça. É a palavra que veio do Espírito Santo de Deus para o meio do teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Pedro aqui faz no seu capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, a sua apresentação e saudação à igreja. Primeiro ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E ele vai falar assim: aos que aceitaram a fé, aos que concordaram com a fé, aos que receberam a fé e preciosa justiça do vosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele está falando com quem? Com aqueles que aceitaram a fé. Ele está falando comigo e com você que está aqui nesta noite. Porque não tem como alguém vir a uma igreja, participar de um culto desse, como esse hoje, e falar: eu não creio, eu não acredito. Se veio aqui a participar deste culto, veio porque tem lá no fundo um pouquinho de fé. É aquele ateu que quando vai reclamar das coisas diz: oh meu Deus, eita Deus, aleluia, eita papai, desse jeito. Oh glória, oh glória, aleluia. Engraçado que essa moçada de hoje estuda, e quanto mais elas estuda, né, o seu cotidiano, parece que a filosofia, o conhecimento vai entrando e vai tentando afastá-la de Deus. Mas chega a determinado momento, ela não quer saber de Deus, ela não quer saber de igreja, ela não quer saber de religião. Mas o maior medo dela é ir para o inferno. Eita Deus. O maior medo dela é sentir a mão de Deus. Aí ela fica lá no inferno: será que Deus existe mesmo, Senhor? Se o Senhor existe mesmo, me livra pelo menos do inferno, porque eu não quero ir para lá não. Não é dessa forma? Então Pedro aqui vai fazer uma apresentação aos que tiveram fé. A palavra de Deus vai nos dizer que a fé vem da onde? Ela vem pelo ouvir. E o ouvir de quê? A palavra de Deus. Então, se todos nós estamos aqui hoje porque tivemos fé e estamos aqui alimentando a nossa fé, porque estamos ouvindo o quê? A palavra de Deus. Glória a Deus. Estamos ouvindo a palavra de Deus. No versículo 3, ele começa a dizer assim: visto que pelo o seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude e poder. Aleluia. Ou seja, fomos chamados do Senhor Jesus para participar deste culto desta noite. Fomos chamados pelo nosso Senhor Jesus para participar deste culto, para conhecer mais dele, para experimentar a sua virtude, para experimentar a sua glória, para experimentar o teu poder. E eu pergunto: alguém aqui tem sentido o poder de Deus? Alguém aqui tem experimentado a glória de Deus? Alguém aqui tem experimentado a virtude do Espírito Santo? Porque Ele está aqui. Se Ele não te tocou ainda, Ele vai te tocar, porque Ele está aqui. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E Ele vai dizer assim: pelas quais nós temos sido doados para a sua preciosa e muito grande promessa. Que promessa é essa, irmãos? De estarmos um dia com Ele. Glória a Deus. Para que por ela nos tornemos co-participantes da natureza divina. Sabe o que Jesus está dizendo assim? Aqui: você me conheceu, você está me conhecendo. E se você continuar nesse período de conhecimento, não se estacionar, mas continuar no conhecimento, buscando a profundidade, buscando a virtude, buscando o poder, buscando a glória de Deus, vai chegar um momento que você vai estar tão parecido com Ele como Ele mesmo. Essa é a vontade de Jesus, que sejamos parecidos com Ele. Glória a Deus. Que tenhamos o nosso corpo cheio da virtude, cheio de glória, cheio de graça, cheio do poder de Deus. Aleluia. Essa é a vontade. Glória a Deus. Aleluia. Como participantes da natureza divina,
livrando-vos das corrupções e paixões deste mundo. Como podemos livrar das corrupções, das paixões deste mundo? Como podemos sermos servos do Deus Altíssimo, parecermos com Deus Altíssimo e nos livrar de toda a podridão que esse mundo nos oferece, nos livrar de tudo que o mundo lá fora traz? Mas deixa eu falar com você, meu querido, livrar das coisas do mundo lá fora, todo mundo que está aqui consegue. Livrarmos das corrupções mundanas, todos nós que estamos aqui vamos conseguir. Porque quando caminhamos com Jesus, é fácil largar o vício. É verdade. Largar as drogas. É verdade. É fácil, porque nós olhamos para aquilo que é visível. Quando um drogado conhece Jesus, Jesus e deixa Jesus entrar na vida dele, Jesus muda a vida dele. Esse é o caminho. Glória a Deus. Quando o pior homem, pior assassino, pior homem que você pode imaginar, quando abre o coração para Cristo, Cristo entra e muda a situação da vida dele. Glória a Deus. Quando a pior a mulher, Deus entra no coração dela e muda a vida dela para a sua virtude, para a sua glória. Glória a Deus. Mas o que eu tenho a dizer a vocês nesta noite: livramos-nos das corrupções e paixões deste mundo. As corrupções mais difíceis de livrarmos não está no mundo, ela está dentro de nós mesmos. É verdade, Deus. Aquilo que afasta-nos de Deus, muitas das vezes nós olhamos para o mundo e achamos que está lá, mas ela está dentro de nós mesmos. É verdade. É no nosso íntimo, é na nossa maneira de andar, é na nossa maneira de proceder, é na nossa maneira de falar, é na nossa maneira de agir com as pessoas. É dentro do nosso ego, é dentro do nosso eu. Porque é lá dentro do nosso ego e do nosso eu que se manifesta quem a gente realmente é. Fala, Deus. Tem gente que dentro de si, por fora de si, no meio das pessoas, tem um largo sorriso, é simpático. Mas lá dentro do eu, lá dentro do ego, ela sorri para a pessoa, mas lá dentro, eu não gosto, não tolero. É lá dentro do nosso eu que está a maior corrupção que nos afasta de Deus. Tem gente que ri, brinca com todo mundo e com todos, mas não consegue perdoar o próximo. Pisou no meu pé, eu vou vingar. Não perdoo. E pela palavra de Deus é na falta de perdão, de perdoarmos que não temos perdão. Quando a gente não perdoa, pode ter certeza que a gente não alcança a misericórdia, não alcança a glória, nem a virtude de Deus. Nós temos que aprender mais de Cristo, como diz essa palavra, para que por ela nos tornemos co-participantes da natureza divina. Qual é a natureza divina? Qual é a natureza de Cristo? Depois de ter cumprido o seu ministério, depois de ter pregado o Evangelho da Graça, de ter curado, de ter libertado, de ter expulsado os demônios,
alguns. Foi lidado com muitos açoites. Foi espancado. Foi pendurado numa cruz do Calvário. E lá naquela cruz foi zombado, foi cuspido. Lhe deram, ao invés de água, uma esponja, que os teólogos acreditam que estava cheia de urina e fezes. É verdade. Pela história. E aí, meu irmão, depois disso tudo, ele não clama pela justiça divina, mas de braços abertos eles clamam: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E assim devemos fazer com todos aqueles que venham e não nos maltratam, todos aqueles que nos magoam, todos aqueles que nos ferem. Devemos orar e falar: Pai, perdoa, Glória a Deus. abençoa. Mas nós cristãos aprendemos que nós temos um Deus justo, nós temos um Deus severo, nós temos um Deus vingativo, e que eu sou a menina de Deus, e que eu sou o escolhido de Deus, e que eu sou o ungido de Deus. E aquele que toca na menina de Deus vai ver-se com Deus. Aquele que toca contra o ungido de Deus vai ver-se com Deus. E oramos e pedimos a justiça de Deus, sendo que devemos orar e falar: Senhor, perdoa, porque Ele não sabe o que faz. Perdoa, porque Ele não sabe o que faz. O Senhor está mandando dizer para você que está aqui nesta noite: sabe aquela mágoa que te fizeram lá atrás? Sabe aquelas palavras que sua mãe, seu pai jogou contra você e que te deixou triste? Perdoa. Quebra a maldição da sua vida. Muitas das vezes a gente tenta dar um passo para frente e não consegue, porque fomos amaldiçoados. E a nossa, essa maldição não é quebrada com oração, irmãos. Muitas das vezes estamos precisando de libertação, e essa libertação não é quebrada com oração. O que quebra, o que nos liberta é a palavra. Não é oração, é a palavra. Jesus disse: conhecereis a palavra, a verdade. Quem é a verdade? A palavra. Glória a Deus. João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17, aleluia, santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Não existe verdade absoluta fora da palavra de Deus. Glória a Deus. Não existe. Você quer verdade absoluta? Está aqui, ó, dentro da palavra de Deus. Glória a Deus. Você quer ser liberto? Busque a palavra de Deus. Glória a Deus. Talvez você está orando muito: Senhor, abençoa, Senhor, abre porta, Senhor, realiza os meus sonhos. Mas aquela mágoa que está lá no fundo do teu coração, que não deixou você perdoar quem quer que seja, está impedindo da palavra entrar. É verdade. Fala a Deus. E se a palavra não entra, não liberta. E se não tem liberto, Deus não abençoa. Eita Deus! Abre o teu coração, irmãos. Hoje é noite de conserto. Hoje é noite de pedir perdão. Hoje é noite de voltarmos a Deus, de abrirmos nosso coração e sairmos deste culto com o coração lavado, remido, restaurado, pois o sangue do Cordeiro está sobre nós para nos lavar, nos remir, nos sarar, nos santificar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Para quem quer libertação, quem liberta É a palavra. Oh, glória! e quem é amaldiçoado. Como quebra a maldição? É com oração? É com voto? É com um envelopinho, pega o dinheiro e pela fé eu vou lá e deposito. Isso quebra a maldição. É pela campanha de quebra de maldição que é quebrada a maldição. Não.
Aleluia. A maldição é quebrada pela obediência. Aleluia. Não adianta eu fazer milhões de votos, ou fazer campanha, ou ungir com óleo, ou fazer muitas coisas e não obedecer a palavra de Deus. Não adianta. Não adianta. Aprenda. Libertação, ouvir a palavra. Glória a Deus. Buscando, lendo. Glória a Deus. Lendo a palavra, estudando a palavra. Aleluia. Quebra de maldição, obedecendo aquilo que se leu. Aleluia. Glória a Deus. Obedecendo aquilo que se estudou. Glória a Deus. É isso mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que Pedro vai dizer no versículo 5. Por isso mesmo, vós, remidos com toda diligência, associai a vossa fé com a virtude. Por isso mesmo, vós, remido com toda diligência, associai com a vossa fé. Eu falei que a fé vem da onde? Do ouvir e ouvir a palavra. Se todos temos que estamos aqui, nós temos o quê? Fé. Só viemos à igreja porque tivemos fé. E estamos aqui sendo alimentada a nossa fé. Amém. E já que a nossa fé é alimentada, a nossa fé tem que ter o quê? Virtude. Tem que ter o poder de Deus. Quantos que estavam aqui viam pregando Apocalipse e nós falamos sobre a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que o Senhor falou com ela: Laodiceia, você não é quente e nem fria, você é morna, então eu vou vomitar na sua cabeça. E era uma igreja que teologicamente essencial. Não tinha, Jesus não falou nada contra ela sobre a sua doutrina, sobre a sua teologia, sobre o seu ensinamento, mas Jesus fala que ela não tinha fervor. E nós precisamos associar a nossa fé com o quê? Com fervor, com a virtude de Deus, com o poder de Deus. A virtude de Deus, ela é associada com o quê? Olha o que Pedro está dizendo. Associai a vossa fé com a virtude. A virtude com o conhecimento. E só conhecemos a Deus pelo onde? Pela palavra. Pela palavra. Glória a Deus. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Só conhecemos Deus pela palavra. É verdade. Glória a Deus. Só conhecemos o Senhor pela palavra. Verdade. Mas deixa eu dar um conselho à igreja nesta noite. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando saiu pregar a palavra de Deus na sua segunda viagem missionária, a Bíblia vai falar que ele passa em Éfeso, e os pessoal de Éfeso ouviu a sua palavra, creu e guardou a palavra de Paulo. Mas de Éfeso Paulo sai de Éfeso e entra em, meu Deus, fugiu agora a palavra, fugiu o nome, em Bereia. Ele entra em Bereia, mas aqui o Paulo continua pregando a palavra em Bereia, mas o texto vai parar e dizer que os bereanos foram nobres, porque ouviram a pregação de Paulo e iam examinar as escrituras e observar a palavra, se tudo aquilo que Paulo estava falando era verdade. Muita gente no meio evangélico hoje, do século 21, tem a Bíblia, tem as informações, tem o Google, tem celular, tem tudo para se ler, tem tudo para se pesquisar, mas está sendo enganada por palavras de pastores mercenários, está sendo enganada por falsos mestres. Mas se você quer aprender realmente de Deus, estude a palavra, estude a Bíblia, escuta a pregação, está no lugar ouvido, mas vê se condiz com a palavra de Deus. Observa
observa para ver se o pastor que está pregando está falando, condiz com a palavra de Deus. Aleluia. Porque nem tudo que parece ser da palavra é a palavra É verdade. de Deus. É verdade. Tem muitos pastores e pregadores por aí que estão igualzinho a Satanás tentando Jesus no deserto. É verdade. Tem muitos pastores aí que estão igualzinho a serpente tentando Eva. Não, faz isso mesmo, vai dar certo. Aí os bobalhões vão lá e faz. Se quebram a cara. Tem muitos palhaços ensinando por aí, falando, não, pode pular, que o Senhor vai te livrar. E tem gente pulando e quebrando a cara. Principalmente os pastores, os pregadores coach, que só querem levantar o seu ego. Aleluia. A sua fé tem que ser associada com o poder. O poder tem que ser associado com o conhecimento. E o conhecimento com o domínio próprio. Domínio próprio, temperança ou equilíbrio. São sinônimas uma da outra. Domínio próprio, temperança ou equilíbrio. Observando o mundo atual, a gente vai ver que o que falta no mundo hoje, de maneiras gerais, é temperança, é equilíbrio. O século 21 ele é marcado por uma doença que aflige crianças, jovens, adultos, velhos, ricos, pobres, religiosos, pastores, padres. Uma doença que não olha classe social ou intelectual ou cor, mas que tem devastado o mundo. Que doença é essa? Depressão. Glória a Deus. A depressão. E depressão nada mais é do que desequilíbrio emocional. É verdade. Falta de temperança. Começa a faltar a temperança. Ou fica salgado demais, ou fica sem sal. E aí o que acontece? Perde a graça da vida. Perde a graça de viver. Se entrega ao desequilíbrio. E se não ter cuidado, esse desequilíbrio leva à morte. Leva à morte. Irmãos, nós, igreja, precisamos falar sobre isso. Esse é o mal do mundo e afeta religiosos. Quantos e quantos relatos nós temos de pastores, pregadores que tiraram a própria vida por desequilíbrio emocional, por causa da depressão.
Quantas e quantas pessoas que estão me ouvindo aqui agora tiveram essa doença maldita que tem afetado o mundo e só não tirou a própria vida porque Deus teve misericórdia. Desequilíbrio emocional. O desequilíbrio emocional, ele não só traz uma depressão profunda, mas como também leva a homens e mulheres a serem completamente dependentes daquilo que não é de Deus. Um homem desequilibrado emocionalmente, ele perde a sua capacidade de ser um provedor, ele perde a sua capacidade de conquista, ele perde a sua autoestima, e nisso ele fica dependente das pessoas. Existem muitos homens que chegam à vida adulta, constituem uma família, mas ele não atingiu ainda uma maturidade, uma temperança, um equilíbrio. E aí ele é completamente dependente dos pais. Ele tem casa, ele tem esposa, muitas vezes filhos, mas quando bate um problema, mãe, me ajuda, pai, eu estou aqui. Isso é falta de equilíbrio. E essa falta de equilíbrio te fez ser dependente, pelo menos de alguém que você ama, o seu pai e a sua mãe. Mas existe um grau pior. Você quer ver? O homem desequilibrado emocionalmente, ele se entrega aos vícios. Ele vai para o cigarro, ele vai para o álcool, ele vai para as drogas. Um homem desequilibrado emocionalmente, ele não consegue ter um relacionamento fixo. É verdade. Está me faltando voz hoje. Ele não consegue ter um relacionamento fixo, porque o seu desequilíbrio não permite. Ele é violento, ele é medroso, tem medo de tudo. E como quebrar esse desequilíbrio? Vou falar da mulher. A mulher, por outro lado, desequilibrada emocionalmente, ela vive ao léu da vida. Quando ela está dependente do pai e da mãe, é muito bom. Mas quando ela sai do berço do pai e da mãe, ela está vulnerável ao mundo machista e canalha que existe. Homens que só querem usar o seu corpo e jogar fora. Quando a mulher é desequilibrada emocionalmente, ela vive ao léu da vida. Ela não tem equilíbrio para reconhecer aquilo que é bom.
E muitas das vezes ela se inclina mais para aquilo que não presta. Ela sofre suas emoções. Ela não é feliz em relacionamentos. Ela não é feliz no emprego. Ela não é feliz em lugar nenhum. E vive de um lado para o outro, buscando a felicidade. E o apóstolo Pedro está nos ensinando algo tremendo aqui. A fé se associa com a virtude, com fervor, com poder. O poder com conhecimento. O conhecimento com o equilíbrio. Eu estou falando para pessoas aqui que precisam de equilíbrio emocional. Talvez até eu mesmo preciso ser mais equilibrado emocionalmente. E nós estamos aprendendo aqui que esse equilíbrio vai vir no conhecimento de Deus. Eu preciso conhecer mais a Deus para ter equilíbrio. No mundo atual nós vemos um grande desequilíbrio financeiro, uma grande falta de temperança. Uns têm muito, outros têm pouco. E tem muitas pessoas que, levada ao capitalismo, tem muitas pessoas levadas pelo seu ego, pelo seu desejo de ter, de pegar tudo aquilo que o mundo oferece, as corrupções e as paixões deste mundo. As pessoas desequilibram financeiramente, gasta mais do que recebe para ter status, para ter moral, para elevar o ego. Isso também é falta de conhecimento de Deus. Irmãos, quando nós paramos, quando paramos para entender a Bíblia e pegamos a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver que a Bíblia é um livro muito equilibrado. O nosso Deus nos deixou uma receita de equilíbrio. Ele deixou uma receita de equilíbrio. Tem pessoas dentro da igreja que tem o seu nível espiritual muito desequilibrado. Tem pessoas dentro da igreja que ela é santa demais, justa demais, perfeita demais. Mas a Bíblia vai dizer assim: sede santo, porque eu sou santo. Seja justo, porque eu sou justo. Assim disse o próprio Deus. Não é verdade? Mas lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16, vai estar dizendo assim: não sejais demasiadamente santos, não sejais demasiadamente justos, porque isso pode ocasionar a sua própria queda. Como eu falei no princípio, lidar com as coisas que o mundo oferece é muito bom, é muito fácil. Rejeitar as coisas que o mundo oferece é muito fácil. O
O difícil é rejeitar quem eu sou. Porque dentro de mim mora um camarada corrupto, mora um camarada enganador, mora um camarada mentiroso, dentro de mim mora um camarada que gosta de dar calote, dentro de mim mora um camarada perverso, dentro de mim mora um camarada devasso e que precisa do conhecimento de Deus. Glória a Deus. E aí eu esqueço de quem está dentro de mim e começo a olhar para o mundo e dizer: eu sou santo, e dizer: eu sou justo. O engraçado é que muitas pessoas, quando é santa demais, ela sempre tem o mesmo versículo para recitar. É o mesmo versículo. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Mas nem lê o versículo todo. Porque a gente mais vê aí é santo que não tem comunhão com os irmãos. Santo que não tem comunhão. Porque despreza o mundo lá fora. Despreza quem está lá fora, mas tem aquela postura de santo dentro da igreja. Afronta o mundo lá fora, mas tem aquela postura de santo dentro da igreja. O povo evangélico está tão desequilibrado, está difícil de entender. Vocês viram a abertura das Olimpíadas esse ano? Eles fizeram uma sátira lá com a figura da Santa Ceia. Não foi verdade? Deixa eu falar com vocês. Eles zombaram de Deus? Eles zombaram de nós cristãos? Sim. Eles zombaram do Evangelho? Sim. De nós evangélicos? Sim. Vou falar de novo. Zombaram de nós evangélicos? Não. Sabe por causa de quê? Porque aquela pintura original, ela foi pintada mais ou menos no século XV, com Leonardo da Vinci. E os evangélicos de 20 anos atrás olhavam para aquela pintura e falavam: aquilo ali não tem nada a ver de Deus, aquilo ali é idolatria. É ou não? Sim ou não? Aquilo ali é uma idolatria, aquilo ali é uma imagem católica. Então não zombaram dos evangélicos, zombaram dos católicos. Aí eu concordo quando eu perguntei: zombaram de Deus? E alguns falaram sim. Concordo que zombaram de Deus, mas não zombaram dos evangélicos, porque os próprios evangélicos sempre zombaram daquele quadro. E agora os evangélicos sempre falam: zombaram de nós. E o que os evangélicos estão falando? Zombaram de nós, agora vão ver com Deus. Os evangélicos estão falando: mas eles proibiram de falar de Jesus. Não, eles não proibiram de falar de Jesus, eles proibiram de falar de qualquer religião. Lá tem pessoas de todos os países, tem cristão, tem evangélicos, tem budista, tem muçulmano, tem de matriz africana. Então eles proibiram de falar de religião. O mundo vai proibir nós falar de religião? Tem que proibir, está na Bíblia. O mundo não quer ouvir a palavra de Deus. Só quem quer ouvir a palavra de Deus é eu e você que estamos aqui nesta noite. Aí nós estamos criticando aquilo que não nos pertence, porque achamos que Deus precisa de defesa. Me perdoa os apologetas, mas eu gosto de usar a frase de Gideão: se Ele é Deus, Ele mesmo nos cativa. Se Deus é Deus, deixa Deus fazer o que Ele quiser fazer. Agora, por que nós não podemos fazer igual a Cristo? Deus perdoa, porque eles não sabem, estão na ignorância. Salva eles. Salva eles, Jesus. Irmãos, quando você estiver num ambiente em que você é proibido de falar de Jesus, não fale. Viva Jesus. Deixa as pessoas ver Jesus. O problema é que nós queremos ganhar todo mundo com discurso e podemos ganhar com atitude.
Eu não posso falar de Jesus, mas vou viver Jesus. Eles vão ver uma pessoa de caráter, eles vão ver uma pessoa de compromisso, eles vão ver uma pessoa alegre, eles vão ver uma pessoa humilde, eles vão ver uma pessoa cheia de paz, longânima. Eles vão ver Jesus. Não posso falar de Jesus, não vou falar, eu vou viver Jesus. Aí o crente, não, já que eu não posso, querem me calar, e que quer falar mesmo. E só escandaliza o quê? O Evangelho. Só escandaliza o Evangelho. O Evangelho não é para ser defendido, irmãos, é para ser vivido. É para ser vivido. Tem pessoas que são santas demais e outras livres demais. Vive a vida desordenada. Estou cheio da graça, estou debaixo da graça, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Ei, poder fazer você pode, mas não convém. Poder fazer você até pode, mas não convém. Não condiz fazer aquilo que a palavra de Deus fala para mim não fazer. Então não faça. Aleluia. Viva a palavra. Quando Jesus diz, aleluia, que devemos ser santos, e o texto que os santos gostam muito de dizer, sede santos, sem santidade ninguém verá a Deus. Lá em cima vai estar falando, seguir a paz com todos. Essa paz com todos é todos. É seguir paz com o macumbeiro, é seguir paz com o homossexual, é seguir paz com os que estão lá fora, é seguir paz com todos eles, viver a Cristo. Isso é viver a paz. Continuando a palavra, o domínio próprio, a perseverança. O que é perseverança? É permanecer firme até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por várias vezes no livro de Apocalipse nós vamos ler a expressão que diz: ao que vencer, ao que permanecer, nós precisamos permanecer firmes. Isso é perseverança. O mundo pode estar diverso, o mundo pode estar de cabeça para baixo, mas eu permaneço firme, porque eu persevero, cheio do conhecimento, cheio do poder, cheio de fé, cheio do domínio próprio, do equilíbrio, cheio da temperança, cheio da quê? Perseverança. A perseverança, a piedade. A palavra piedade aqui é sinônimo de humildade, simplicidade. É isso que está na sua Bíblia aí? Pessoal, piedade. Piedade mesmo, né? Sinônimo de humildade, de simplicidade. O cristão tem que ser simples. Mas aonde está? Mas a Bíblia fala que o Senhor me colocou como cabeça, não como cauda. O Senhor me chamou para governar, não ser governado. Ei, o Evangelho de Jesus é simples. Outro dia eu vi um videozinho no TikTok que era muito bacana. O rapaz falou assim: Jesus era tão simples que tudo que ele tinha era emprestado. Ele vai para a beira da praia, vai pregar, me empresta o seu barco, eu preciso entrar nele. Ele vai entrar em Jerusalém, me empresta o seu jumentinho que eu preciso ir nele. Ele vai celebrar a ceia, me empresta a sua casa que eu preciso ceiar com os meus discípulos. Ele vai para a cruz e vira para mim e para você: me empresta a sua cruz que eu carrego. Eu vi um vídeo do TikTok, um pregador falando, e a gente quer ser dono do mundo. A gente quer uma sociedade evangélica
que governe o mundo. A gente quer uma sociedade evangélica para governar o mundo. Não é verdade? Está complicado as coisas. A perseverança, a piedade. A piedade está o que aí? A piedade, com a piedade, a fraternidade, irmandade. A igreja. Olha aqui, irmãos. A piedade com a fraternidade, com a irmandade, com a igreja. Olha como que tudo se associa, irmãos. A fé se associa com o poder se associa, aleluia, com o conhecimento se associa com a temperança se associa com a simplicidade se associa com a igreja, com a irmandade, com a fraternidade. E a fraternidade se associa com amor. Com amor. Precisamos ser uma igreja completa. Precisamos ser uma igreja que viva todos esses princípios. A missionária Simone pregou aqui quinta-feira sobre o fruto do Espírito Santo. Em outras línguas, né? De outro jeito de expressar, Pedro está falando aqui sobre o mesmo fruto. É preciso associar fé com o poder de Deus. É preciso associar o poder de Deus com o conhecimento. É preciso associar-se o conhecimento com o domínio próprio. Uma coisa que está aqui, como falei, o conhecimento com o domínio próprio. Aprender nunca é demais. Aprender nunca é demais. Mas o apóstolo Paulo vai estar falando lá no livro de Romanos capítulo 12, que ninguém busque conhecimento além daquilo que precisa conhecer. Lá no livro de Eclesiastes capítulo 12 vai estar falando que muito estudar é canseira, é sofrimento. Mas nós precisamos de conhecer mais de Deus. Nós precisamos de conhecer mais da palavra. O problema é que tem pessoas que acham que sabem demais, já aprendeu demais. Nós estamos vivendo um período assim, muitas discussões teológicas. Eu fico olhando hoje, eu trabalho aí na rua, né? Motorista de Uber, de aplicativo, e a gente não tem mais uma rádio boa evangélica para se ouvir. Se alguém me perguntar, pastor, você tem uma rádio evangélica boa para se ouvir? Por quê? Porque as que não estão ensinando errado, fora dos princípios da palavra de que nós estamos pregando hoje aqui, muitas das vezes elas param a programação e ao invés de tocar louvores ou trazer uma informação bacana, querem a programação para fazer discurso e discussões teológicas que não servem para nada, só para confundir o ouvido dos ouvintes. Estou mentindo?
Eu estou falando a verdade, os pastores que estão aqui. A gente não tem uma rádio boa evangélica. Porque o discurso hoje está egocêntrico. Política da prosperidade, teologia da prosperidade, discurso do triunfalismo e brigas teológicas. Pessoas querendo ser cada vez mais mestres naquilo que não conhecem nada. Porque quando eu conheço muitas das vezes a teologia, que eu quero ser mestre, eu me perco no conhecimento de Deus. Mas teologia não é conhecer a Deus. Tem muita teologia que não te ensina nada de Deus. Ah, mas você é contra a teologia? Não sou contra, eu sou teólogo, não posso ser contra a teologia. Mas o nosso conhecimento profundo tem que ser Deus. E sabe de uma coisa? Deus ainda é mistério. Deus ainda é mistério. Vamos buscar o conhecimento? Vamos buscar aprender cada vez mais de Deus? Vamos. Mas que isso seja para o reino, não para discursos teológicos. Como nós lemos aqui no início, tem que ter fé, virtude e conhecimento. Não adianta ter fé e muito conhecimento sem virtude. Não adianta ter fé e muita virtude e não ter conhecimento. Tem que ter tudo junto. Tudo faz parte do mesmo fruto. Se comer o fruto, está comendo tudo junto. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Por que amor? Porque Deus é amor. Glória a Deus. Não se conhece a Deus senão no amor. Não se conhece a Deus senão no amor um para com os outros. Não se conhece a Deus no amor de uma mãe com o filho, de um pai com o filho. Não se conhece a Deus na sua profundidade sem amor. Deus é amor. Aleluia. E a fraternidade de Deus, a igreja de Deus, precisa viver no amor. Amém? Coloque sobre os seus pés. Aleluia. Glória a Deus.